Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso espaço de estudo de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele causa um pouco de confusão. A crase ou acento grave. Mas antes da gente discutir um pouco sobre isso, nós precisamos esclarecer uma coisa a respeito do nome do termo e do sinal gráfico. Porque a gente acaba usando crase para falar sobre o acento, quando na verdade crase ele é o processo que é demonstrado através do acento, certo? Crase, pessoal, vem do grego crasis, que significa combinação, fusão, mistura. Isso já dá uma dica pra gente sobre o que seria esse processo de crase, tá? A crase ela é a fusão de duas vogais idênticas, certo? E esse processo de fusão dessas duas vogais idênticas, ele é demonstrado através do sinal gráfico acento grave, certo? Então, crase é o processo e acento grave é o sinal gráfico. Então, quando a gente fala, por exemplo, esse A aqui ele leva crase, na verdade, ele leva acento grave, tá bem? O acento grave, pessoal, a crase, no caso, demonstrada pelo acento grave, ela é composta por um encontro da preposição a mais o artigo feminino definido a, tá? Como aqui nesse exemplo aqui embaixo. Eu disse a Jaqueline que haveria hoje. Esse azinho aqui com o acento grave, nós chamamos de crase geralmente, ele é nada mais nada menos do que a contração da preposição a mais o artigo definido feminino a também. E o português, para que eu não precisasse pronunciar, eu disse a Jaqueline que haveria hoje, ele me faz esse processo de crase e coloca o acentinho aqui para mim. Certo? Além de ser um encontro da preposição a mais o artigo a, ele pode ser também um encontro da preposição a mais os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela e aquelas. Como aqui no nosso exemplinho. Aquela gente não se deve dar nada. Certo? Esse aquela com acento grave é simplesmente a preposição a fazendo a função de crase com a primeira vogal aqui. Certo? Esse azinho. O a mais o a, crase. Certo? Então fica aquela gente não se deve dar nada. O acento grave ele só pode ser empregado, no caso de preposição mais artigo feminino, a nomes femininos, singulares ou plurais. Tá? O que isso quer dizer? Que a minha crase ela só pode ser colocada, por exemplo, se eu tiver um substantivo feminino na frente. Se eu tiver um substantivo masculino acompanhando a minha crase, eu não posso colocar. E por que isso acontece? Porque o processo de crase, ele é simplesmente a fusão de duas vogais idênticas, certo? E ele acontece quando a preposição e o artigo se juntam. Se eu tenho um nome masculino, logo o meu artigo, ele vai acompanhar o meu substantivo, certo? E ele vai flexionar em gênero junto com o meu substantivo. Isso se chama, pessoal, concordância nominal, tá bem? Então, se eu tenho um artigo masculino, o artigo masculino definido no singular é o e no plural é os, certo? Ele se inicia pela letra O. Então, eu já não posso dizer que está acontecendo um processo de crase, porque a crase ela une duas vogais idênticas, certo? Então, se eu fosse colocar aqui, eu teria que colocar ao meu amigo, certo? Não há com acento grave, porque o processo de crase não aconteceu aqui. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu disse a meu amigo que gosto muito dele. Eu não poderia usar acento grave aqui para demonstrar o processo de crase, porque ele não aconteceu, tá bem? O correto seria, eu disse a meu amigo que gosto muito dele, certo? O exemplo ideal dessa frase, se eu quisesse usar a minha crase, o que eu faria? Eu flexionaria em gênero o substantivo amigo, transformando ele em amiga.
E tá vendo aqui que até o meu pronome, ele mudou? De um pronome possessivo masculino, ele foi para um pronome possessivo feminino? Porque todos os termos nominais dessa minha oração, eles devem concordar com o meu nome aqui, tá vendo? Então eu não poderia colocar a crase nesse pontinho, porque o meu nome ele é masculino. Conseguem ver? Se eu tenho um nome masculino, eu quero juntar esse artigo com a minha preposição, eu não posso usar crase. Nosso exemplo aqui é o ideal para esse exemplo, porque eu tenho o processo de crase acontecendo correspondente a um artigo definido feminino, que no caso aqui eu disse a minha amiga, que gosto muito dela, certo? Aqui mais um exemplo de frases que podem funcionar com crase. Só que aqui ele traz mais uma discussão, que é acerca dos pronomes indefinidos. Vocês se lembram dos pronomes indefinidos? Uma, uns, umas. Eles são indefinidos porque eles não especificam nada. Eles deixam abertos, entende? Uma pessoa me disse que você é chata, por exemplo. Eu não estou especificando que pessoa que foi. Diferente se eu dissesse, o João me falou que você é chata, certo? Eu estou especificando através do meu artigo que o João disse que você é chata, certo? Então, a função dos artigos é essa, de especificar ou não, tá? Aqui, no caso da crase, ela só pode ser empregada quando, no caso de preposição mais artigo feminino, se for um artigo definido, tá bem? Pela mesma questão pela qual a gente não pode usar a crase com nomes masculinos. Porque quando nós temos artigos indefinidos, eu tenho uns e tenho umas, não é? Ou um ou uma. Esse meu artiguinho aqui, ele começa com a vogal U. Sendo a vogal U diferente da minha preposição a, ou seja, eles não são iguais, eu não posso colocar crase nesse a, certo? Porque o processo não está acontecendo. Justamente porque a minha vogal seguinte, com que ela deveria se fundir, com que ela deveria fazer essa junção, ela é diferente. Então, eu não posso, vamos dizer, acrasear essa minha preposição. Tá bem? Uma atenção aqui. Vocês não devem confundir essa regra de aplicação de crase nos pronomes aos pronomes demonstrativos. Tá bem? Por quê? A regra do nome feminino. Porque para os pronomes demonstrativos, eu posso justamente colocar o meu acento grave para demonstrar o processo de crase a pronomes masculinos, pronomes demonstrativos masculinos. E por que eu posso fazer isso, professora? Já que é nome masculino e eu não deveria poder, né? Mas por que acontece isso? Porque aqui no aqueles, apesar de se tratar de um pronome demonstrativo masculino, ele é iniciado pela vogal A. E se eu tenho aqui a minha preposição a e em seguida tem uma vogal igualzinha a esse a aqui, que eu posso fazer o processo de crase, certo? Eu posso juntar tranquilamente, por mais que seja masculino. Tá? Só voltando aqui para não sobrar dúvida. A regra de ser um nome feminino, ela só se aplica a artigo, tá bem? Quando eu tô falando de pronome demonstrativo, eu posso usar, tá? Porque apesar de ser um pronome demonstrativo masculino, como aqueles e aquele, a minha primeira vogal, ela é o A normal. Então, A mais A, e a crase acontece. Certo? Vamos a alguns exemplos muito comuns que causam um pouco de dúvida, certo? Na hora de colocar, porque não são nomes que fica fácil de flexionar. Uma boa dica, pessoal, quando a gente vai estar em dúvida sobre a crase, é flexionar o gênero do meu nome aqui, certo? Para eu ter dúvida se eu poderia colocar. Se eu puder fazer a minha frase com ao, provavelmente eu poderia usar minha crase naquele momento, certo? Como aqui, estou à disposição para atendê-los. Disposição é um nome feminino, certo? Não sei se eu preciso usar minha crase aqui, professora. O que eu faço? Eu posso trocar esse disposição para dispor, porque dispor, masculino, certo? Então, eu poderia dizer, estou ao dispor para atendê-los, certo?
Consegui trocar, consegui alterar, eu posso sim usar a minha crase nesse momento, tá? Outra forma de fazer isso, de uma forma bem simples, com nomes um pouco mais tranquilos, como substantivos próprios. Eu disse a Mariana que haveria hoje. Não sei se eu preciso colocar crase, se acontece um processo de crase nesse Mariana. O que eu faço? Pega esse Mariana e flexiona em gênero. Vamos colocar Mariano. Eu disse ao Mariano que o veria hoje, certo? Consegui fazer esse processo de flexão, consegui trocar esse nome para o masculino e me surgiu o ao ao invés do a, tranquilinho, pode colocar que é sucesso, tá bem? Além do a disposição, algumas expressões elas também causam muita confusão, como o à vista. Esta compra deve ser paga à vista, certo? Porque é à vista. Então, acontece o meu processo de crase. Eu sinalizo sim com o acento grave, tá? Às vezes, eu me sinto injustiçado. Mesma coisa. Acontece o processo de crase, tá bem? Então, eu acentuo com o meu acento grave. Fique à vontade. Esse à vontade também acontece a fusão do a mais o a. Então, o que eu faço? Eu acentuo com o meu acento grave, sinalizando o processo de crase. Agora, alguns pratos maravilhosos que também causam muita confusão na hora de escrever. A parmegiana, a milanesa e esse estilo de venda que é à la carte, certo? A parmegiana e a milanesa, eles pedem sim crase, tá? A gente pode pensar, se for confundir na hora de pensar na parmegiana e na milanesa, que poderia ser a moda parmegiana. Tá bem? Então, a moda, coloco o meu acentozinho grave, tá? Em relação às horas também causam muita confusão na hora de escrever. A que horas nos encontraremos? Às 9h30. Por quê? É às 9h30, porque o meu artigo, ele tá definindo essas horas. Então, o que acontece? Eu junto os dois, essa minha preposição mais o meu artigo, e faço o processo de crase. Então, fica às 9h30 com acento grave. Tá bem, pessoal? Vamos aos nossos exercícios. Acentue corretamente. Letrinha A. Solicitei à agência um novo cartão. Certo? Vou encontrar minha preposição aqui. E a preposição tá nesse azinho. Agora eu preciso saber se eu posso acentuar ou não esse a agência, certo? Se eu fico em dúvida a respeito de se eu posso ou não acentuar, o que eu faço? Eu vou trocar esse meu substantivo por um masculino. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de falar que eu solicitei a agência, eu vou colocar um substantivo masculino, como os Correios. Então, eu poderia dizer, solicitei aos Correios um novo cartão. Consegui fazer essa troca de gênero e o meu a virou ao, isso significa que eu tenho uma preposição mais um artigo. E se eu tenho uma preposição mais um artigo e esse artigo é feminino, definido, eu posso sim acentuar isso aqui. Certo? Letra B. Pediremos um prato à la carte. Como já vimos no exemplo anterior, à la carte leva acento grave. Há o processo de crase aí. Letra C. A gerente pôs-se a falar com seus subordinados. Esse azinho aqui é a nossa preposição. A gerente pôs-se a falar. Esse a, ele levaria ou não levaria acento grave para sinalizar uma crase? Eu diria que não. Por quê? Porque falar é verbo, verbo não é nome,
certo? Então, esse aqui não tem como ele estar fazendo função de artigo. Então, é uma preposição. Não tem um artigo acompanhando? Não é crase, tá bem? Vamos até sinalizar ele aqui com outra corzinha. Vou colocar ele em verde, bem bonito. Letra D. Comeremos um bife à parmegiana no almoço de hoje. Como já vimos no slide anterior, sempre que a gente vir pratos como a parmegiana, a milanesa ou estilo de venda que é à la carte, leva acento grave também. Letra E. No próximo semestre, Luiz irá a uma grande exposição. Achamos a nossa preposição aqui. E o nosso próximo item aqui é um artigo. Se eu tenho um artigo definido mais uma preposição, eu tenho uma crase. Só que aqui no caso, eu não tenho um artigo definido. Eu tenho um artigo indefinido, feminino. Então, como o processo de crase ele acontece quando eu repito vogais idênticas, eu não tenho vogais idênticas aqui, porque a minha preposição é a, e a primeira vogal do meu artigo aqui é u. Então, eu não posso fazer o processo de crase, tá bem? Aqui a gente não vai acentuar com acento grave. Letrinha F. Fique à vontade. À vontade, fique à vontade. Então, isso também leva acento grave. Letra G. Estou à disposição para ajudá-los. Como vimos no slide anterior, a disposição também é a junção da preposição a mais o artigo a. Então, ele leva acento grave também para sinalizar a crase. Letra H. Esta camisa deve ser paga à vista. À vista, à vista. Juntou a preposição mais o artigo, também acentua, bem? Ao processo de crase aqui. Os exercícios são esses, pessoal. Como eu disse antes da gente começar, na descrição vai ficar um link para uma pasta no Drive compartilhada. Baixem mais exercícios para complementar o ensino de vocês, tá bem? Finalizada essa parte do acento grave e da crase, a gente vai falar de outro assunto que também gera confusão. Gente, o português é cheio de confusões. Os parônimos e homônimos. O que seria isso? De forma meio geral, são aquelas palavras que elas têm a grafia ou som parecido. Aí na hora de escrever a gente buga real, a gente não sabe como que escreve. Tem uma pequena diferença entre os dois. Os homônimos, eles são aquelas palavras pronunciadas da mesma forma, mas que apresentam significados diferentes. Como, por exemplo, sem, de número, e sem, de sem alguma coisa, de ausência. Tá bem? Os parônimos, eles são palavras que apresentam significados diferentes. Mas eles são pronunciados de forma parecida, não igual. Por exemplo, comprimento de métrica e cumprimento de saudação, certo? Esses são exemplos de homônimos e parônimos. De modo geral, para vocês gravarem, são aquelas palavras que ela tem a grafia parecida ou a pronúncia parecida. E na hora de escrever, a gente dá põe no sistema real. Eu separei alguns exemplos para vocês muito comuns de parônimos e homônimos. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver os significados e os usos que eles podem ter, tá? Vamos começar pelo absolver e absorver. Uma simples consoante pode mudar tudo, pessoal. Absolver é alguém que é absolvido de algo, ele é perdoado. Então, absolver, perdoar. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Ele foi absolvido das acusações. Quem é absolvido é perdoado ou inocentado de alguma coisa, tá? Já absorver, a única diferença aqui é que a minha consoante aqui não é L, agora é R, é aspirar, tá?
Por exemplo, buchas absorvem a água. Tá? Elas não absorvem a água porque elas não perdoam a água de nada. Então, as buchas, elas absorvem a água. Nosso próximo itemzinho aqui, costear e custear. Quando a gente fala de costear, a gente tem que pensar em costa. Só que não o nosso outro homônimo perfeito aqui, o costa de parte do corpo. A gente tem que pensar em costa de mar, tá? Aquela partezinha mais à frente do mar. Costear, então, o que seria? Costear é navegar junto à costa, tá? Então, a gente pode dar um exemplo disso... Aqui, deixa eu colocar navegar, vocês anotarem aí, navegar junto à costa. Como a gente poderia formar uma frase com isso na aplicação do meu homônimo aqui? O navio costeou, certo? Ele navegou junto à costa. Já o meu custear aqui, que ele tem uma simples diferenciazinha, isso aqui é o nosso parônimo, na verdade, é que quem custeia algo, ele paga por algo. Então, custear é pagar por algo, tá bem? Então, nós podemos colocar numa frase, João custeou toda a viagem, certo? Virou João aqui, ó. João custeou toda a viagem, ou seja, ele pagou por toda a viagem, tá? Nosso próximo exemplinho aqui, concerto com S e concerto com C. Eles são homônimos, porque a pronúncia é igual, mas só a grafia que é diferente. Concerto, pessoal, vem do verbo consertar, tá? Então, conserto é de consertar algo, arrumar algo, tá? Uma frase que a gente poderia aplicar esse meu concerto com S. Eu consertei o chuveiro. Certo? Consertar, algo de arrumar. Eu arrumei esse chuveiro. Já o meu exemplinho aqui, concerto com C, ele vem de apresentação não musical, artística, né, pessoal? Como, por exemplo, fui a um concerto de rock no último sábado. Certo? Concerto com S, arrumar. Arrumar algo. Concerto com C é uma apresentação artística. Vamos à nossa letrinha D agora. Diferir e deferir. Diferir é retardar ou discordar. Você lembra de diferir, diferenciar. Você discorda de algo, tá? Discordar. Certo? Vamos a um exemplo. Helena diferiu de mim. Ela discordou de mim. Ela pensa diferente. Tá bem? Já deferir é mais para atender. Quando um pedido é deferido. O pedido foi atendido. Como, por exemplo, a faculdade deferiu minha matrícula. Ou seja, eles aceitaram a minha matrícula. O oposto de deferir é indeferir, tá? E quando vocês virem, no caso, o status de alguma coisa indeferida, é porque não foi aceito. Deferido foi aceito. Tá bem? Vamos ao discriminar e discriminar, que no final das contas a gente acaba pronunciando do mesmo jeito, discriminar. Discriminar, pessoal, nós temos o prefixozinho aqui des e mais o criminar aqui. Então, discriminar é tirar a culpa, certo?
também inocentar alguém de um crime. Vamos colocar aqui tirar a culpa. Vamos dar um exemplo. O aborto foi descriminalizado, certo? No mesmo sentido discriminar, de descriminalizado, tá bem? Agora, discriminar, ele tá mais para discernir, diferenciar, tá bem? Ele é muito parecido com o meu diferir aqui, tá bem? Eu vou diferenciar alguma coisa. Como, por exemplo, discriminei os itens do pedido. Eu separei esses itens. Tá bem? Vamos aos próximos exemplos. Imergir e emergir. Esses aqui, eles têm significados... Eles falam sobre a mesma temática, só que eles têm significados diferentes. Porque o imergir, ele significa mergulhar. Mergulhar. Certo? Vamos colocar um exemplo. O nadador imergiu. Ele mergulhou, ele afundou na água. Certo? Agora, emergir. Emergir é voltar à superfície. No caso, a gente vai colocar como erguer-se da água para não causar ambiguidade, tá? Erguer-se da água. No caso, o meu nadador, quando ele volta à superfície, ele emerge. O nadador emergiu, certo? A gente poderia colocar o narrador emergiu e logo após emergiu, porque ele mergulhou e logo após ele saiu da água, certo? Esse aqui, ele também gera um pouquinho de confusão, porque são duas temáticas totalmente diferentes, mas palavras muito parecidas. A gente só tem uma consoantezinha de diferença, que é intersecção e interseção. E até mesmo na língua falada, quando a gente vai conversar sobre... Pode ser até mesmo matemática, que a gente vai falar sobre intersecção na matemática, é comum a gente ver as pessoas se referindo à intersecção como interseção. Mas acaba ficando errado, pessoal, e dependendo do contexto, ele pode causar um pouco de ambiguidade, tá? Então vamos diferenciar aqui para a gente não errar mais. Intersecção é o ato de cortar, corte. Uma intersecção na matemática é quando os pontos eles se interseccionam, eles se juntam, certo? Entre eles. Então, intersecção é o ato de cortar, certo? Ou simplesmente corte, tá? Vamos colocar o matemático. Fez uma intersecção, certo? Agora vamos ao interseção. Interseção é interceder por alguém, certo? É o ato de interceder. Interceder, você orar por alguém, rezar por alguém, certo? Então nós podemos falar que a mãe... Não vamos conjugar, fazer disso um verbo. Vamos fazer com interseção mesmo. Fez uma intercessão pelo filho. Certo? Vamos ao nosso próximo exemplo. Russa com 2 S e russa com C cedilha. Esse pode parecer um pouco estranho, pessoal, de não ser uma coisa que é muito utilizada, mas é importante a gente saber, porque quem tem uma pessoa mais velha na família, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, vocês já ouviram eles dizerem que a coisa está russa. Quando eles dizem a coisa está russa, eles não querem dizer que a coisa é russa do país Rússia.
Rússia, né, no caso. Eles querem dizer que a coisa está difícil, certo? Então, no caso, russa, ele é usado como expressão como sinônimo de difícil, tá? Aqui a gente pode dar o exemplo da frasezinha que eles sempre utilizam. A coisa está russa, certo? A coisa está difícil. Aqui no caso, russa é simplesmente o gentílico de quem nasce na Rússia. Vou colocar aqui, ó, mulher que nasceu na Rússia. Vamos ao exemplo. Lola é russa. Por quê? Ela nasceu na Rússia. Esse próximo aqui, pessoal, nossa, eu erro muito isso aqui, gente. Toda vez que eu falo eu estou suando, eu mando eu estou suando com o, mas eu mesma me corrijo. Soar, pessoal, quem soa é sininho de Belém, tá? Blim blom, sininho de Belém. Ele produz som. Ele soa, produzir som. Vou colocar aqui entrada, sino. Vamos colocar os sinos de Belém soaram. Isso não significa que os sinos de Belém estavam transpirando, tá? Significam que eles badalaram, certo? Aqui no meu caso, meu suar com U é transpirar, tá? Vamos colocar Joyce estava suada depois de fazer exercícios, certo? Então, quem soa é sininho de Belém, pessoal. Quem sua é quem transpira, tá? Outra coisa muito comum da gente ver, a gente vê até escrito em plaquinhas de forma equivocada. Grama quando a gente está querendo se referir à massa, certo? O grama, pessoal, o grama é quando a gente vai pedir, por exemplo, 300 gramas de mussarela. Tá vendo? A gente quer falar dessa massa, desse peso dessa mussarela. São 300 gramas. No caso, quando a gente quer falar sobre grama, a gente vai falar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, matinho. Ó, mato. A grama é grama de mato, tá? Por exemplo, as crianças brincavam na grama, certo? O grama é de massa. Vou colocar aqui, ó, peso. Aqui o exemplo que a gente pode usar seria pergunta não atendente. Me vê 300, tá? Não 300 gramas, senão você vai estar pedindo 300 graminhas de mato. Me vê 300 gramas de apresuntado. Certo? Então, o grama eu uso para pedir peso de alguma coisa. Eu quero 300 gramas disso, eu quero 300 gramas daquilo. A grama se representa a planta, o matinho, tá? Vamos aos nossos últimos exemplos aqui. Esse aqui eu acho engraçadíssimo, gente. Sustar e assustar. Sustar, pessoal, é interromper algo. Interromper. Parar o processo de algo. Nós vemos isso aqui, essa expressão muito usada quando a gente vai falar de cheque. O exemplo que a gente pode dar, o cheque foi assustado, tá? Muita gente fala o cheque foi assustado, mas ninguém tá assustando o coitado do cheque porque ele não merece, tá? A gente só tá cancelando esse cheque, a gente tá interrompendo esse cheque. O cheque foi assustado. E assustar é simplesmente de assustar alguém. Assustar alguém, certo? A gente poderia usar Marília assustou sua amiga. Não Marília assustou o cheque. Porque o coitado do cheque não pode ser assustado. Ele pode ser sustado. Tá bem? Mal com L e mal com U. Isso causa muita confusão no português. Em outras línguas nem tanto. Porque, por exemplo, no espanhol,
Isso não causaria confusão, porque o L ele tem esse som mais alongado, mal. Aqui no português do Brasil, não. A gente fala o U e o L com o mesmo som, quando eles estão funcionando no final de frases. Mal com L e mal com U. Um macete para não errar isso aqui, pessoal, é sempre trocar pelo seu antônimo. O antônimo de mal é bem, tá? E o antônimo de mal com U é bom. Então eu poderia fazer a minha frase, se eu tivesse dúvida. José estava se sentindo mal. Fiquei com dúvida, uso L ou uso O? O que eu faço? Ele estava se sentindo mal. Então, se ele não estava se sentindo mal, ele estava se sentindo bem. Então, se eu posso usar o bem, eu posso usar o mal. Tá certo? Com L. Já o meu mal com U, ele é um antônimo de bom. Certo? A gente poderia usar como Ricardo é um homem muito mal. Não sei se eu uso L ou se eu uso U. O que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu poderia usar Ricardo é um homem muito bem? Soaria um pouco esquisito, não soaria? A gente teria que dizer Ricardo é um homem muito bom. E se eu uso bom, logo eu devo usar com U, mal. Certo? Vamos a outro exemplo que ele também causa um pouco de confusão. Traz com Z e traz com S. Certo? Esse traz com Z, ele é de trazer. Tá? Eu poderia construir uma frase como Érica disse que ia trazer o refrigerante. Então, esse meu Érica poderia trazer o refrigerante é de traz. Tá vendo? Eu poderia colocar o exemplo no presente para usar o meu traz. Érica sempre traz o refrigerante. Tá bem? Então, esse meu Érica sempre traz o refrigerante é do verbo trazer. Já o meu traz com S, ele é sinônimo de atrás. Detrás também. Certo? Então, quando eu quero usar o meu S, meu traz, como verbo trazer, eu tenho que colocar Z. No caso, meu traz de atrás, de trás, eu poderia usá-lo como nos exemplos não olhe para trás, certo? Que seria o meu atrás, tá bem? Não seria atrás de trazer, não tá falando para você olhar para trazer nada, tá? É olhar para trás, atrás de você. Nosso mas e mais, que no final das contas a gente também acaba pronunciando como se fosse exatamente a mesma coisa, mas não é, tá? O meu mas aqui é uma conjunção de oposição. Ele refuta, na verdade ele não refuta, ele traz uma ideia oposta que você disse anteriormente. A gente pode colocar como João estudou muito para a prova, mas não tirou uma boa nota. Ele sabe como consegue ver como ele faz um sentido de oposição à ideia que eu trouxe na minha oração anterior? O mas ele serve para isso. Esse mais com um i, ele é de adição, de adicionar alguma coisa. Como, por exemplo, Ellen fez mais trabalhos do que Marcos. Certo? Ele tem essa ideia de adição. Pessoal, os parônimos e homônimos, essas palavrinhas que causam um pouco de confusão na hora de escrever, por ter a grafia e o som parecido, elas não param por aqui, tá? Eu trouxe os mais comuns para vocês. Mas elas não param nunca por aí. Existem muitas no português, muitas, nossa, quase infinitas, Deus me livre. Eu trouxe aqui uns exemplos para vocês, mas a melhor forma de se aprender como diferenciar parônimos e homônimos é lendo bastante, tá bem?
Porque quando a gente vê no texto o uso dessas palavras parecidas, o próprio contexto do que eu tô lendo me traz o significado, então a gente não confunde. Então não adianta mesmo vocês pegarem uma bateria de lista, uma lista de parônimos e homônimos e tentar ficar escrevendo o significado na frente formando frase, porque isso não vai ser muito efetivo, tá? A melhor forma de se aprender a diferenciar palavras que têm o som e a escrita parecida é lendo. É o melhor exercício sempre, para qualquer área, seja semântica, seja gramática, tá bem? A melhor hora de se aprender português é praticando. E a gente tem a língua falada no dia a dia, não tem? A gente fala português desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas a linguagem escrita, que não é a linguagem falada, a gente tem que praticar, tá bem? Não basta a gente ficar vendo somente rede social, post de rede social, porque eles também são recheados de desvios de norma culta, tá? Querem aprender a escrever bem, querem aprender a se comunicar bem através das palavras escritas, leiam bastante, sem cessar, tá bem? Não se esqueçam de fazer os exercícios na descrição. E é isso. Bons estudos!